Você está assistindo Cidadania em Prosa. Meu nome é Geraldo Nogueira, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu me tornei deficiente em virtude de um acidente de carro. Desde então, passei a ser um ativista da causa da pessoa com deficiência. As vagas reservadas em estacionamentos públicos e privados para pessoas com deficiência é de suma importância. E ela faz parte de um conjunto de acessibilidade que proporcionam a inclusão social da pessoa com deficiência. Olá, internautas! Estamos de volta com mais um programa Cidadania em Prosa. Eu, Leandro Souza, e meu amigo... O Birajara da Rocha. Famoso Bira, estamos hoje com uma oportunidade única. Vamos entrevistar uma pessoa que vai falar sobre a sua história, as políticas públicas governamentais, sobre a pessoa com deficiência. Boa tarde, doutor Geraldo Nogueira. Muito boa tarde, Leandro. Muito boa tarde, Birajara. Boa tarde aos internautas que nos acompanham aí pelas redes sociais. É um prazer estar com vocês aqui na Rádio Cidadania em Prosa. Muito bem. Nós queremos aqui saber do senhor, fique bem à vontade, tá? A nossa ideia aqui é levar para a população o conhecimento das políticas públicas em geral. E nesse caso, hoje, nós estamos abordando a pessoa com deficiência. E nós sabemos que o senhor tem deficiência física. Eu queria que o senhor falasse como isso aconteceu, qual a sua origem, o que é que o senhor faz hoje? Pois é, eu tenho uma deficiência física, sou usuário de cadeira de rodas, né? Eu sofri um acidente de carro em 1990. Eu, nessa época, era policial federal aqui no Rio de Janeiro. E aí eu, inclusive assim, as pessoas têm curiosidade se eu estava na ativa no momento, né, do acidente. Não, eu estava inclusive de férias, meu último dia de férias, na cidade de Belo Horizonte, estava de carona no banco de trás. A gente trafegava por uma avenida principal e um rapaz alcoolizado, ele atravessou essa avenida sem fazer aquela parada obrigatória, né, e se chocou com a lateral do carro onde eu estava, bem na parte traseira. E aí fraturou minha coluna, né, eu tive uma lesão na medula. Desde então, eu me tornei uma pessoa com deficiência, né, usuário de cadeira de rodas. Mas já vai aí um bom tempo, eu já me adaptei nessa situação e tal. E hoje eu sou advogado, né, depois que eu acabei saindo da polícia. Na época, eu até contar isso rapidamente, eu cheguei a voltar ativa, né, como cadeirante. Eu voltei ativa na época, a polícia me designou para a Interpol e eu fiquei 4 meses na ativa, mas a polícia na época tinha uma visão muito preconceituosa, né, da deficiência. Certo. Aliás, não só a polícia, mas todos, né? A gente evoluiu muito de lá para cá. E como não tinha as leis de proteção, as leis de cota, eles acabaram achando que eu ia abrir um precedente para ter outras pessoas com deficiência, né, querer concorrer ao concurso, usar a minha presença ali como precedente, né? E aí me pressionaram um pouco para sair, eu acabei saindo e acabei me dedicando ao direito, né? Montei um escritório, advoguei 22 anos, fiquei como advogado civilista aqui no Rio. E nesse interim que eu fui lidando com o direito, eu também passei a lidar com o direito da pessoa com deficiência. Aí eu me especializei nesse direito, né? Até por necessidade própria de conhecer melhor, e passei a atuar também voluntariamente nessa área. E em 2007... eu fundei uma comissão na OAB, que é a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa comissão existe desde 2007, eu presidi ela por 8 anos, depois passei por um colega, porque eu achava que tinha que oxigenar, né, a gestão da comissão. Ele ficou um tempo, depois ficou mais um outro colega, e depois, recentemente, eu voltei. E aí, agora, em fevereiro desse ano até, a presidência da OAB aqui do Rio nos chamou para uma conversa e dizendo, não, olha, o trabalho de vocês tem sido muito reconhecido, a comissão está muito grande e a gente vai elevar a comissão à condição de diretoria da pessoa com deficiência na OAB do Rio de Janeiro. Então, a partir de fevereiro desse ano, o que me honrou muito, nós nos tornamos uma diretoria, né, da pessoa com deficiência na OAB. E, recentemente também, eu assumi o cargo de superintendente de ações para pessoas com deficiência na Subsecretaria de Cuidados Especiais, que é uma subsecretaria da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, né? Essa subsecretaria foi criada recentemente, uma iniciativa do governador Cláudio Castro. Aliás, aqui vai meus cumprimentos ao governador e parabéns por essa iniciativa, porque... aliás, o governador domina esse tema, ele conhece bastante esse tema, porque
Lá atrás ele foi chefe de gabinete de um vereador, né, que era o Márcio Pacheco na época, que tinha essa bandeira como tema, e o governador, né, na época chefe de gabinete, o Cláudio Castro, lidou muito com a questão dos temas da deficiência e acabou conhecendo muito. Então, ele gosta desse tema, ele entende do tema, né, e pelas mãos dele nasceu a subsecretaria, que é recente, é nova. Nós estamos numa luta lá para implementar alguns projetos novos, mas vem notícia boa aí em breve. Ô, maravilha. Doutor Geraldo, queria perguntar uma coisa ao senhor, antes da gente entrar numa temática mais complexa. Acho que a minha dúvida é a dúvida de muitos internautas que estão em casa. Mas antes da pergunta, gostaria de pedir aos internautas, se vocês estão gostando, que comente, curta e compartilhe e se inscreva no nosso canal, né, Bira? Afirmativo. Doutor Geraldo, qual é o mais politicamente correto? Porque a vida está em constante metamorfose. As políticas inclusivas, ela vem justamente para ajudar a gente a entender o que acontece nessas metamorfoses da sociedade no interior. Como que eu posso me reportar a uma pessoa com deficiência, uma pessoa portadora de necessidades especiais? Como seria hoje para eu poder falar? O doutor Geraldo, ele é um deficiente físico, ele é um portador de necessidades especiais, ele é uma pessoa com deficiência. O senhor poderia esclarecer para mim, para o Bira e para os internautas? Claro, com o maior prazer. Na verdade, assim, a terminologia correta, né, hoje, aliás, ela foi até instituída por uma convenção, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. É uma convenção que foi instituída pela ONU no ano de 2006 e incorporou o ordenamento jurídico brasileiro em 2008, né, com força de emenda constitucional. Né? Foi o primeiro tratado internacional que teve aquela votação do inciso 3º do artigo 5º da Constituição, né, que é a votação por 2 vezes nas 2 casas legislativas. Salvo engano, a emenda constitucional 45, que dá equivalência aos tratados internacionais à força de emenda constitucional, de 2004. Que adicionou o parágrafo 3º sim. no artigo 5º da Constituição. Perfeito, muito bom, hein? Então, exatamente. E aí, quer dizer, esse tratado trouxe essas terminologias para alguns países, né? E nos países de língua portuguesa ficou pessoas com deficiência. Né? Antes da convenção, a gente falava pessoas portadoras de deficiência. Sim. E aí isso incomodava muito, porque era como se você portasse a deficiência e pudesse deixar ela em algum local. E isso não é verdade, né? Você está sempre com a deficiência. Então, pessoas com deficiência é a terminologia correta. Há muita confusão, e Leandro, e você falou bem, com esse termo, pessoas com necessidades especiais. Esse termo, essa terminologia, ela existe, né? E ela vem mais da área da educação, porque há ainda, né, que é os alunos com necessidades educativas especiais. O termo vem daí. Aí saiu pelos muros das escolas, né, e ganhou essa expressão muito na sociedade, muita gente fala isso, até porque a escola tem esse poder, né? Ela vai educando as crianças, a criança leva o termo para casa, a própria criança vira um adulto, continua falando aquele termo. Então essa terminologia vem muito daí. Mas pessoas com necessidades especiais é um grupo maior do que pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência é um grupo menor que incorpora esse grupo maior. Vamos imaginar um guarda-chuva, né? Que esse guarda-chuva é pessoas com necessidades especiais. Embaixo desse guarda-chuva está dependurado, né, pessoas com deficiência, obesos, gestantes, pessoas com criança de colo, idosos e vai por aí afora. Então, todas essas pessoas são pessoas com necessidades especiais. É muito comum quando a gente vai embarcar no aeroporto, você vai pegar um avião, o comissário ou a comissária, né, chama lá, agora vamos embarcar os passageiros com necessidades especiais, idosos, gestantes, pessoas com deficiência, dê um passo à frente, vem à frente. Sim, né? É então, todo esse grupo forma o grupo de pessoas com necessidades especiais, né? Mas pessoas com deficiência é um grupo menor que está dividido da seguinte forma, são pessoas com deficiência física, deficiência visual, auditiva, intelectual, mental, autismo e múltiplas deficiências, né? Quando agrega mais de uma deficiência numa mesma pessoa. Então, essas pessoas todas são pessoas com deficiência. Então, te respondendo objetivamente, você pode falar assim, não, o Geraldo é uma pessoa com deficiência, está correto, né? Eu tenho, né, como eu sou cadeirante, sou paraplégico, eu tenho mobilidade dos membros inferiores. Então, eu tenho tipicamente uma deficiência física.
A deficiência física é a falta ou imobilidade de membros. Então, a pessoa tem amputação de um braço, é deficiente físico. Tem amputação de uma perna, é deficiente físico. Ou tem paralisia do braço ou das pernas. Teve um AVC, ficou com um lado paralisado. É chamado de hemiplegia, né? Paralisia é deficiência física. Agora, as deficiências sensoriais se dividem em duas, que é auditiva e visual, né? E a deficiência visual, ela vai desde uma deficiência muito leve até a cegueira. Então, por exemplo, você usa óculos, você tem uma deficiência visual leve, né? Eu uso óculos para ler. Tenho também uma deficiência visual para ler, né? Assim, dentro de um sentido amplo do conceito de deficiência visual. E para auditiva serve esse mesmo conceito. Mas a pessoa pode chegar a um ponto que ela enxergue muito pouco. Aí ela tem baixa visão. E depois ela não enxerga nada, ela é cega. É certo eu falar que a pessoa é cega? É. Eu posso virar e falar assim, o fulano é cego, a fulana é cega, o fulano é surdo. Isso não ofende, identifica a pessoa. O ruim é quando você coloca no diminutivo. O ceguinho, a ceguinha, o surdinho. Então, essas formas de ajeitar a fala, elas são muito pejorativas, né? E carregam estigmas que são preconceituosos, né? Então, isso incomoda a pessoa, porque você diminuindo a palavra, você diminui a pessoa também. Você coloca ela numa condição de um cidadão menor ou menos importante dentro do grupo social, né? Então, são esses cuidados. É um pouco complexo, né? Que a gente está... Mas estou aqui aproveitando para falar um pouco sobre isso, né? Mas é isso. Pode. Aproveitando aqui o gancho que o senhor falou da Emenda Constitucional 45, eu quero aproveitar para falar do Emenda Constitucional muito importante também, a Emenda Constitucional 103 de 2019. Ela introduziu no ordenamento jurídico o parágrafo 13º, o 13, no artigo 37 da Constituição, e permite a readaptação. Então, por exemplo, um caso desse do senhor, que aconteceu há muito tempo na Polícia Federal, hoje, por força dessa lei, dessa mudança, dessa emenda constitucional, o senhor seria readaptado, tá? Então, senhores, se acontecer algum caso desses, hoje não precisa a pessoa ser reformada. A pessoa recorre à Emenda Constitucional 103. Esse canal aqui, ele visa trazer essas informações que permitem uma melhor qualidade de vida da sociedade, uma inserção, uma inclusão social. Então, nós estamos aqui com esse papel de trazer essa informação importante. Então, importante essa Emenda Constitucional 45, que abarcou, que recebeu os tratados internacionais, e essa outra Emenda Constitucional 103, que permite a readaptação de pessoas com deficiência física, doenças, etc. Nós temos também, inclusive, não podemos esquecer, a recomendação 123 do CNJ, assinada, salvo engano, pelo ministro Luiz Fux, sobre a questão da utilização dos tratados internacionais no Superior Tribunal de Justiça. Que os juízes, os ministros, atentem para o que está previsto nos tratados internacionais, né? Porque nós temos, por exemplo, um tratado que é o Tratado de São José da Costa Rica, que ele antecede a Emenda Constitucional de 2004, que foi em 92 no governo Fernando Henrique, sendo que ele é de 69. E ele não passou com 3/5 em 2 turnos. Então, ele, apesar de ser um tratado que dá todo o suporte para a questão da inclusão, ele é uma lei supralegal, ele está abaixo da Constituição, mas acima das outras leis. Então, esse debate é muito interessante, porque ainda que nós não encontremos dentro do arcabouço jurídico brasileiro, nós poderemos utilizar os tratados internacionais para cobrar do poder público formas, caminhos de inclusão social. O que eu queria pedir que o senhor falasse a respeito de um jovem. Vamos imaginar uma situação hipotética. 2 jovens de 20 anos nunca tiveram uma história de pessoa com deficiência na família. Estão nos assistindo agora. E tiveram um filho com deficiência. Certo. Não sabem o que fazer. Muitas vezes não tem orientação de pai e mãe. E aí eu estou querendo me direcionar mais para dentro de comunidades. Áreas de vulnerabilidade social. A quem recorrer, doutor? O governo do estado dá algum tipo de suporte para essa família? Porque a minha preocupação sempre nas minhas perguntas não é para mim, mas para aquelas pessoas que estão precisando de informação. A quem eu posso recorrer? Eu não tenho pai, não tenho mãe,
Em que o governo pode me ajudar? Qual legislação? Defensoria Pública? Então é tentar chegar nessas pessoas. Sim. Todos esses órgãos, né, que você citou, inclusive o governo do estado, né, aqui do Rio, tem agora a Subsecretaria de Cuidados Especiais, que é papel nosso, inclusive, isso, né? A gente tem uma equipe, é uma equipe ainda pequena, porque a secretaria é recente, nasceu em 2021, mas a gente está preparado. Eu mesmo respondo diariamente várias consultas nesse sentido, diariamente. Caramba, Aliás, legal. também não só a sociedade, né? Hoje mesmo eu respondi uma demanda de uma senhora, que aí eu não vou dizer aqui os nomes, mas sim, ela com uma criança, né? A criança está com 6 anos e exatamente a criança ainda não teve, ela descobriu agora que a criança tem uma deficiência, o autismo. E ela queria saber onde cuidar dessa criança, né? Então, eu passei todas as informações para ela e cheguei a ligar para ela, né? Ela passou um e-mail, mas colocou o telefone. Eu peguei e liguei de volta, porque eu acho que a conversa, né? O acolhimento é muito maior, né? Então, eu conversei com essa mãe e, assim, eu senti que ela ficou com muita alegria desse retorno, dessa conversa, né? Ela, inclusive, é uma agente da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E tem essa filhinha e estava com essa dúvida. Então, dei as orientações para ela de como ela pode fazer, né? E inclusive, da importância de estimular essa criança agora, né? A criança já está na fase, assim, não pode perder mais nenhum dia, né? Ela tem que fazer essa estimulação agora, uma criança com autismo, né? É nessa idade precoce que você ganha mais benefícios, né? No acompanhamento. Então, assim, você falou da Defensoria. A Defensoria tem um núcleo próprio para atendimento de pessoas com deficiência. Inclusive, até recentemente, agora quem coordena lá é a doutora Marina, que está coordenando, a defensora pública, né? Antes disso, era até um advogado que foi meu colega de faculdade, advogado não, um defensor, né? Um defensor público, né? Que foi meu colega de faculdade e ele é cego, o doutor Valmeri. Ele coordenou por um bom tempo esse setor, né? Que é o NUPED, dentro da Defensoria, que cuida especificamente de ações ou de demandas voltadas para a área da deficiência. E agora quem está conduzindo é a doutora Marina, que também tem um filho com deficiência. Então, ela tem essa experiência, né, própria de lidar com a deficiência. E assim vai, né? O Tribunal de Justiça também evoluiu, né? O tribunal, acho que uns 3 anos atrás, há 4, talvez, criou uma comissão de inclusão e acessibilidade para dentro do próprio tribunal, né? Inclusive, eu recebi um convite, eu sou membro externo, o convidado tem assento nessa comissão, a COMAI, que é presidida por uma desembargadora, que é a doutora Regina Passos, fantástica, adora esse tema, conhece, uma estudiosa do tema, já fez pós-graduações no tema, conhece muito. E, assim, uma maravilha de trabalhar com ela, porque ela é muito consciente, é uma coisa verdadeira, sabe? Assim, que passa não só pelo conhecimento, mas pela vontade de fazer. Então, o Tribunal do Rio, o TJ, né, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a partir dessa comissão, fez mudanças muito profundas nas atitudes do tribunal com relação às pessoas com deficiência. Não só na questão física de acessibilidade e também acessibilidade digitais dos próprios sistemas eletrônicos que o tribunal usa, né? Mas no comportamento dos próprios juízes e desembargadores, né? Que hoje tem uma visão mais ampla sobre o tema da deficiência. Porque a deficiência ainda ela é muito invisível dentro da sociedade brasileira, né? As pessoas com deficiência, ou nós, né, me incluindo, que eu sou uma pessoa com deficiência, nós somos muito invisíveis dentro da sociedade. Sabe? Só interromper fenômeno rapidamente, eu descobri hoje que eu também sou uma pessoa com deficiência visual. Sim. Eu não sabia que eu era uma pessoa com deficiência. Então o senhor clarificou na minha cabeça. Desculpa até interromper o senhor. Não, fica à vontade. Eu fico muito assim, feliz, Bira. Porque a gente só escuta notícia ruim, doutor. Só liga o jornal, só liga a TV. É só homicídio, roubo, furto. E isso que o senhor está falando me deixa muito feliz, acredito que o Birajara também, porque eu tenho certeza, doutor, que isso chegando na casa das pessoas, e é um trato que a gente deve fazer aqui, Bira, de não falar de coisas ruins. Sempre levar coisas boas, como o doutor está falando agora. Mensagens positivas. Né? Esperança, doutor. Esperança. Porque dificilmente só ouve falando sobre tiro, corre-corre, assalto.
e a gente está conseguindo levar esperança para dentro dos Com lares certeza. brasileiros. Só desculpa interromper o senhor, porque foi um momento Não, de mas que fala felicidade. boa. É. Felicidade minha. Pode continuar, por favor. Mas fala excelente sua, que inclusive assim, é bom porque nos enche mesmo de esperança, eu acho que a Sim. palavra é essa, né? Assim, a deficiência, né, ela é a deficiência, assim, eu ouvi frases de pessoas ligadas a RH, né, que espelha muito o que a gente está falando aqui agora, Leandro, que era o seguinte, eu me lembro de uma pessoa que disse assim, ambiente de trabalho que tem pessoas com deficiência fica mais humanizado, porque o ambiente de trabalho, ele é muito, ele tem uma certa agressividade, que há uma concorrência natural entre os colegas, por ocupação de espaço, né, de posições de comando, né, quer mostrar mais, né, para o patrão, né, o que está fazendo e tal, para o chefe. Então, há uma concorrência natural, né, e quando você tem uma pessoa com deficiência naquele ambiente, as pessoas um pouco olha e fala assim, não, peraí, por injusto, eu saio correndo na frente, né, de uma pessoa que não pode correr, não pode, né, usando aí um trocadilho, né, e então isso começa a humanizar, a pessoa começa a olhar o outro, né, como um colega que também precisa chegar lá e que eu preciso oportunizá-lo. Se eu faço isso com uma pessoa com deficiência, eu vou fazer com outro colega que não tem uma deficiência, mas que eu gosto muito dele. Então isso humaniza, é bem legal, né, e eu ouvi também uma frase de um RH, ele já é até falecido, ele era RH do Hotel Marina. Eu acho que nem o Hotel Marina, nem sei se existe mais. Era ali na orla ali de Ipanema. E ele falou uma vez assim, a pessoa com deficiência, aí falando sobre emprego, né? Ele falou assim, a pessoa com deficiência é igual o besouro, né? Aerodinamicamente falando, tem tudo para não voar, mas voa. Né? Eram frases assim que a gente vai ouvindo, né? E a deficiência é isso, né? Quando você passa a lidar com as pessoas, eu mesmo, assim, tem hora que eu esqueço que eu sou uma pessoa com deficiência. Porque, assim, eu não me vejo mais com a deficiência. Ela não... ela não me incomoda. E muitas pessoas me veem assim, que convivem comigo. Porque quando a pessoa passa a conviver comigo, quando ela não me conhece, a primeira coisa que ela vê é a cadeira de rodas. Ela vê a minha deficiência, a pessoa que não me conhece. Mas à medida que ela conhece, né, a gente começa a conviver, a conversar, a pessoa vê o Geraldo, não vê mais a cadeira. Certo. Isso é muito legal, sabe? Assim, acontece de amigos me convidarem para locais, né, assim, para uma festa, alguma coisa, esquecer que não tem acessibilidade. Sim. Porque ele não lembra da minha deficiência. Ele lembra que quer me convidar, ele quer convidar o amigo, quer convidar a pessoa que vai ser legal estar junto ali e não lembra da deficiência, né? Então, assim, é bacana isso, né? Você vê que o ser humano tem muitas diversidades. A deficiência é uma delas e a gente tem que aprender a conviver bem com isso, com essas diferenças humanas, né? Nos inclua nisso, porque quando nós fizemos o convite, sabendo que o nosso prédio aqui não tem elevador, tem escada, né? Nós não levamos em consideração a sua limitação. E o senhor sabe que é até bom a gente falar nisso, a necessidade que tem dos edifícios, dos prédios antigos que não possuem elevador, deles se adaptarem, né? Que haja um incentivo. Governador, prefeito, trabalhe nisso. É importante que os prédios tenham maior acessibilidade. Eu bato muito lá em São Pedro da Aldeia, que é a cidade que eu moro, em relação às calçadas, né? Sim. As calçadas lá em São Pedro da Aldeia tem calçada com desnível de 0,5 metro. Impossível de um cadeirante circular numa calçada daquela, sem contar que às vezes a calçada tem 80 centímetros de largura e tem um poste com 60 centímetros de diâmetro no meio da calçada. Não dá, né? Então eu fico pensando assim, os gestores atentem para a acessibilidade, atentem para isso, porque não somente o cadeirante, mas também o deficiente visual, quantas são as pessoas que se machucam nessas calçadas esburacadas, né? Calçadas com desnível. Às vezes o cara está lá fazendo uma calçada, ele atenta mais para a beleza da calçada do que para uma rampa. Poxa, será que é pedir muito para a sociedade colocar uma rampa na calçada? Será que é pedir muito para alguém tapar os buracos de sua calçada, para o prefeito melhorar? Eu acho que não é pedir muito, sim, né? É trabalhar muito mais na questão do respeito do que a tolerância. Eu acho que para todas as pessoas, os grupos minoritários, que também não é tão minoritário, que eu vi um dado aqui, doutor, que segundo o estudo do IBGE, no último censo,
cerca de 25% da população carioca, né, equivalente a 6,32 milhões de habitantes que tem a população, estão enquadrados nessa categoria, são mais de 1,5 milhão de pessoas deficientes. Perfeitamente. Olha a quantidade de gente. Ainda que fosse a cidadania e a dignidade da pessoa está lá em cima da Constituição Federal. Exatamente. Mas a quantidade de gente, Birajara. Caramba, é relevante o grupo. Quase a população muito da região relevante. E são eleitores, são consumidores, Sim, como qualquer outra pagadores pessoa. de impostos, Pagadores como qualquer de impostos, outro. né? Exatamente, Você consumiu, está pagando imposto. Consumiu, está pagando imposto. Então, e às vezes são esquecidos, né? São muito invisibilizados, né? Apesar de ser um número tão expressivo, né? Não só no Rio, mas no Brasil como um todo, muita gente. Eu fiz questão de pegar isso aqui e falar sobre a questão do respeito e não da tolerância, Sim. porque eu tive uma experiência há uns 5 anos atrás. Eu fui fazer um curso de inglês no Canadá, em Vancouver. Certo. E aconteceu um negócio muito estranho, porque eu fui pegar um ônibus, estava de ônibus lá em casa de família, né? A gente dorme em casa de família, lá no Canadá, e o ônibus parou, ele encostou assim, ó. O motorista desceu, tem um espaço no ônibus específico para o cadeirante, ele desceu, deu todo o apoio, o respeito da sociedade canadense. É impressionante. Pelas pessoas com deficiência de uma forma geral, seja visual, seja deficiência física. É uma coisa absurda. Eu gostaria muito que um dia as campanhas de promoção da cidadania, as campanhas sobre políticas públicas, as campanhas que foquem mais na dignidade da pessoa humana, para que haja um respeito da coletividade para com todas as pessoas. Sejam os negros, LGBTQIA+, deficientes, portadores de deficiência, né, com deficiência física, visual, auditiva, mas que o governo focasse muito mais na prevenção do que na recuperação. Acho que a sociedade ela vai ter muito mais a ganhar com campanhas educativas, principalmente no ensino fundamental. Sim. Campanhas sexuais para evitar as DSTs, a questão do uso da camisinha. A gente precisa romper uma barreira e falar um pouco mais sobre isso. Porque quando a pessoa sair de dentro de casa, ela vai lidar com uma sociedade, ela não vai lidar só com a família dela. Perfeito, a gente precisa trabalhar esse respeito. Então, é uma coisa... É verdade, né? É uma fala importantíssima, né? Eu acho que... engraçado que, ultimamente, a gente tem sentido a ausência disso, né? Você falou agora, até me caiu essa ficha, de campanhas educativas, né? Eu acho que assim, a gente está com a política tão polarizada e também assim, os governos estão tão assoberbados, né, com temas e falta de recurso, que as campanhas estão sendo abandonadas. E a falta da campanha vai trazer sempre esse acúmulo na saúde, na assistência social, porque você, né, com campanha, você previne, né, muito acidente, previne doenças, né? E previne atitudes também, que inclusive vão encher os presídios também, né? Então Eu vou fazer uma analogia aqui com o senhor. Quantos motoqueiros hoje o senhor vê com capacete no Rio de Janeiro? Quanto que o INSS vai ter que pagar no caso deles se acidentarem e tem que se aposentar ou para viúva, estiverem vinculado ao INSS? Sim. Quanto o SUS vai gastar no setor de politraumatizados, com titânio, com tudo? Quanto gasta, né? Quanto não gasta? É. Não é melhor focar na prevenção? Exatamente. Não é botar o policial para multar os motoqueiros, mas para educá-los, adverti-los. Usa o capacete, meu irmão. Ele me contou a história dele. Então, quando você tem as campanhas de conscientização, o senhor abordando uma pessoa, o senhor me fez mudar. Ali eu estou tendo um aprendizado com o senhor. Então, não só eu, como todos os internautas. Então, fica muito mais leve para a sociedade digerir o que a gente precisa digerir para ter uma vida melhor. Acho que todos nós... Você tocou num ponto aí, Leandro, fantástico, a questão da prevenção, porque existem os deficientes físicos que foram de nascença, problemas congênitos, e existem aquelas deficiências que foram adquiridas por um acidente ou qualquer coisa, né? Então, é muito importante você falar nisso, porque... inclusive a questão da segurança no trabalho, né? Os equipamentos de segurança, às vezes você vê pessoas que hoje perderam um membro no trabalho, a falta de um equipamento de proteção, né? Às vezes a pessoa se descuida e diz, não vou usar esse óculos, ela acaba perdendo a visão, não vou usar esse cinto de segurança, cai,
se quebra, se machuca. Abafador, né? Abafador, pois é. Então, essas campanhas, eu absorvi muito isso quando ainda era militar da ativa. Eu trabalhei como auxiliar do chefe de departamento de instrução. E eu cuidava da parte da instrução dos militares. Então, havia lançamento de granada, tiro, marchas. Então, eu sempre tive em mente o seguinte: poxa, eu estou trabalhando para proteger 800 militares, que eram 800 alunos aproximadamente. Eu tenho só 4 médicos para cuidar de 800 pessoas. Tenho um pouco mais de 8 enfermeiros. Então, com esse contingente, eu tenho que cuidar dessas 800 pessoas. Então, exatamente o que você está falando, meu irmão. Você acertou na mosca. Prevenção. Então, eu trabalhava muito com as medidas de segurança ali, alertando: olha, não faz isso, faz um bloqueio ali, faz isso, para proteger as vidas, porque eu sabia que depois que acontecesse o acidente, dezenas poderiam ficar machucadas, feridas, e aí a gente ia tratar com mais deficiência. Então, é importante essa campanha que você falou aí, que o senhor reforçou, é excelente, excelente. É verdade. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor sobre a questão, não sei se o senhor tem esses dados. Qual a dificuldade das famílias hoje para conseguir inserir o seu filho com deficiência nas escolas? Seja no fundamental, seja no ensino médio. Porque eu sempre vejo, às vezes, no RJTV, aqui no Rio de Janeiro, a dificuldade das famílias de conseguir matricular os seus filhos. Então, existe alguma lei que garanta, a pessoa tem que procurar o Ministério Público, porque tem o direito, né? Ela tem o direito, ela tem que ter acesso à educação. Leandro, o grande nó nessa questão da educação é o tal do professor mediador, né? Que é um professor... O que é isso? A Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146, é uma lei de 2015, é uma lei recente. Ela obriga, né, as escolas a terem esse professor mediador. Esse professor ele serve muito para aqueles casos de alunos com deficiência intelectual ou com autismo, porque a criança não consegue absorver a informação do professor regular como os outros alunos. Então ela precisa de um professor que faça mediação, que traga aquele conteúdo da matéria dentro de uma didática que ela consiga absorver, né? Então, assim, as escolas estão com muita dificuldade de ter, tanto as escolas privadas quanto públicas, né, não tem esse mediador. E, na verdade, assim, o ideal é que a escola tenha o professor mediador, né? O município do Rio, inclusive, adotou o mediador. Isso está mais na esfera dos municípios, que atinge mais as crianças no início da escolarização, né? Que precisam mais... Né? Aí já o Estado que pega o ensino fundamental, né? Isso já diminui um pouco. Mas esse impacto, logo lá no início da escola, é fundamental ter esse professor mediador e ter um cuidador para aquelas crianças, por exemplo, que não conseguem se alimentar sozinha, se higienizar sozinha. Então tem que ir no banheiro. Muitas mães têm que sair de casa ou que moram próximo à escola, ou ficar durante o período da escola todo acompanhando o seu filho para fazer esse papel de cuidadora, né? Até porque de mediadora fica difícil, se bem que algumas mães têm essa condição, às vezes são professoras, são pessoas que têm conhecimento, acabam sendo mediadoras dos próprios filhos. Então esse é um nó que precisa ser desatado, né? A gente está com esse problema tanto na rede privada quanto na rede pública, né? Lá atrás, quando a LBI entrou em vigor, o Sindicato das Escolas Privadas chegou a entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade desse artigo que garante professor mediador. Perderam essa ação, né? Caiu, então passou a valer, esse artigo vale integralmente, mas é aquilo, está na lei, mas a gente não conseguiu efetivar ainda, a sociedade brasileira não conseguiu efetivar, né? Então, assim, no início, a gente teve até muitos problemas, porque muitas escolas queriam passar esse custo para a família. Então, contratar esse professor e a família pagar, né? Então, é um custo muito pesado para as famílias, porque a ideia, né, de você ter esses benefícios é exatamente dividir o custo com a sociedade, para diluir esse custo, né? Porque em determinado momento, se nós vivemos em sociedade, todos nós nos beneficiamos de estar numa sociedade. Ah, não, você não quer, acha que não precisa? Vai morar sozinho na floresta,
Né? Aí você vai precisar de um médico, vai precisar de um dentista, vai precisar de uma segurança, você não vai ter, você está sozinho. É por tua conta, é contigo mesmo. Né? Então, se você vive em sociedade, você tem que dar o seu retorno à sociedade. Todos têm que dar, né? E todos se beneficiam de... Nós somos seres sociáveis, né? Precisamos viver em grupo. Então, as pessoas com deficiência estão inseridas nisso, né? Então, é injusto, né, tentar fazer passar esse recurso só para as famílias que já têm um encargo muito grande, porque você tem uma deficiência que é uma deficiência mais severa, um autismo clássico, né, ou uma deficiência física muito severa, como uma paralisia cerebral, que a criança precisa ser alimentada, higienizada. É um sacrifício muito grande para os pais, que já têm o seu trabalho, aí tem que cuidar da criança, e tem um encargo financeiro muito grande, porque aí são, às vezes, equipamentos que usam, né, recursos, medicamentos, fraldas, sondas, etc., que são caros, né? Então, assim, você botar mais carga em cima dessas famílias é muito injusto, né? Então, é esse nó que nós estamos, do professor mediador e dos cuidadores. Doutor, eu tive a oportunidade de conversar com alguns pedagogos sobre essa questão aí da sala de aula. Existem duas correntes, pelo que eu pude observar na pedagogia. Eles têm uns que optam pela inclusão. Então, eles acham que a pessoa com a deficiência deve estar inserido no ambiente com pessoas normais. E existem outros que acham que o ambiente escolar para pessoas que têm determinadas deficiências deveria ter um aporte maior, deveria ter, assim, vamos supor, ser diferenciada. Tipo assim, uma sala para deficientes auditivos, uma sala para deficientes visuais, uma sala para... Então, o que é que o senhor acha, na sua opinião, assim, nada oficial, assim, sua maneira de pensar? Sim. Birajara, assim, esse modelo da escola inclusiva é um modelo novo, né, que o mundo inteiro aplica, né? A gente saiu de uma escola especial, que era essa separação, para o modelo inclusivo. Porque a sociedade, ela não existe uma sociedade de especiais e uma sociedade... de pessoas com deficiência e sem deficiência. Você vive conjunto. Então, você tem que começar na escola junto. Porque quando você tem uma escola separada, só de surdos ou só de pessoas com deficiência física severa, por exemplo, como teve muito, ainda tem escolas especiais, essa criança que não... Aliás, você falou crianças normais, né, pessoas normais, não existe normalidade entre o ser humano, tá? Certo. Na verdade, a gente diria crianças sem deficiência, né? Então, as crianças com deficiência sem deficiência. Porque normalidade não existe, porque todos somos diferentes um do outro, Com né? certeza. Então, qual o padrão para a gente achar normalidade, não é? Não existe, né? Então, assim, essas crianças com deficiência estudando separada e as crianças sem deficiência também não convivendo com crianças com deficiência, ela vai crescer um adulto que não conhece a deficiência. Então, ela vai ter preconceito, ela vai reagir contra, ela precisa conviver para ela saber que é um colega, ela passar a gostar desse colega no futuro. Como incluir se estão separadas? Exatamente. Então, a inclusão é o melhor caminho, né? Essa separação ela é ruim. Só que acontece casos, né? Aí eu acho que essa linha que você ouviu, tem casos assim que as deficiências são tão severas, que não dá para fazer uma inclusão na hora da educação, mas a inclusão pode acontecer na hora do recreio. Essa criança está ali, mesmo que ela não consiga, porque tem uma deficiência muito paralisante, por exemplo, tetraplegia muito severa, uma paralisia cerebral muito severa, que ela não interaja muito com as crianças, mas ela está vendo o movimento, as crianças estão vendo ela, alguns vão lá e brincam, a gente vê vídeo disso, vai lá e empurra a cadeira de roda. Então, assim, essas crianças no futuro, vê uma pessoa com deficiência na rua, vê aquilo com normalidade. Porque ela acostumou ver de criança. Se ela não vê, vai acontecer quando acontecia no passado. As pessoas veem uma pessoa com deficiência na rua, acham que é um ET, né? Porque ela nunca viu, não acostumou na escola. Verdade. Então, o objetivo da inclusão maior é esse. Mas nesses casos que as crianças têm muita dependência, tem as salas chamadas salas de recurso. Então, a criança, em determinado momento, para poder absorver, ela vai para uma sala de recursos que tem tudo adaptado e tem professores especializados para poder dar aquele conteúdo, né, da matéria para essa criança de uma outra forma que ela consiga absorver e evoluir. Então, isso. Legal. Ou seja, isso daí é algo que influencia na cultura
do povo, né? O senhor tem uma ideia, a questão dos indígenas, a gente falava há bem pouco tempo sobre isso, o Leandro levantou essa bola aí, sobre tipos de tribos indígenas que têm procedimento diferente, né? O senhor já ouviu falar sobre além isso? das tribos indígenas, né, a sociedade, ela tinha o costume de sacrificar. Algumas sacrificavam, outras colocavam para adoção, né? Colocavam para adoção. Eu gostaria que o senhor falasse sobre a sua experiência, que eu sei que o senhor tem uma experiência, né, com isso, falasse um pouco sobre a questão das tribos, a metodologia que eles utilizavam. Fala um pouco o que a gente estava conversando anteriormente aqui. Assim, a verdade, assim, a deficiência existe no mundo desde que o mundo é mundo, né? Eu costumo até brincar que a primeira pessoa com deficiência na história da humanidade foi Adão, né? Adão perdeu uma de suas costelas, se torna o primeiro deficiente físico num sentido geral da história, né? E como deficiente conquista o primeiro direito. Então a gente tem uma luta por conquista de direitos. E começa com Adão, porque ele conquista o direito de ter a mulher por companheira quando se torna uma pessoa com deficiência, né? Então, veja que a nossa luta começa aí, né? E na história, assim, mesmo do mundo, o próprio Moisés tinha uma gagueira, né? Diz que ele tinha uma tartamudez muito severa, né? Inclusive, Deus, quando instou ele a tirar o povo hebreu, né, do Egito e levar para a Terra Prometida, ele teria dito, né? Não, mas logo eu, Senhor, que não falo nem bem, nem hoje, nem de ontem, nem de antes de ontem, né? E Deus teria dito para ele, mas eu fiz o homem, fiz a boca do homem, fiz o olho, fiz, né? E aí teria colocado como recurso o irmão dele, Arão, para acompanhá-lo, para falar com a corte do Egito, na época, os faraós e tal. E aí vai pela história, tem até a mitologia grega tem essa história com a deficiência, né? Tem um deus grego, que aí é mitológico, né? A mitologia foi aí em torno de 700 a 500 anos antes de Cristo, né? E nessa época teria nascido um deus, né? Vou contar rapidamente aqui. O Zeus, né, que era o grande senhor do Olympus, teria dito lá no Olympus que ele era capaz de criar um ser da própria mente. E aí Zeus se retira, né? E Zeus até falou isso, segundo a mitologia, porque ele estava meio queimado, assim, porque ele era um cara muito mulherengo, então ele tinha muitos casos, tanto com deusas quanto ninfetas mortais, né? E ele, para limpar a barra dele, disse que ele conseguiria fazer um ser da própria mente. Ele se retira, passa uns dias, ele volta acompanhado de uma mulher linda, maravilhosa, ao lado dele. E essa mulher, os deuses lá do Olimpo ficaram todos encantados, olha, né, quanta beleza. E quando ela abre a boca, eles ficam mais encantados ainda, porque como ela nasceu da mente dele, ela era a deusa da razão e do equilíbrio, porque ela nasceu da mente de um deus. Sabe o nome dela? Minerva. Por isso temos o voto de Minerva. Caramba! É a deusa que nasceu. E aí, para chegar no Deus com deficiência, né? Sim. Hera, esposa de Zeus, ficou muito enciumada dessa atitude dele e falou a mesma coisa. Eu também sou capaz de criar um ser da minha própria mente. E ela se retira e passa uns dias, ela vem acompanhada de um rapaz mancando, né? E esse rapaz tinha nascido da mente de Hera, mas com uma deficiência num dos membros inferiores. Certo. Hefestos. Então, Hefestos em grego, que depois em romano, na mitologia romana, que foi importada assim, né, meia que Roma domina a Grécia e assume as histórias, né? Ele levou o nome de Deus Vulcano. Tem até muitos filmes, né, com Vulcano. E aí Hefestos, os deuses se reuniram e falaram, não podemos ter um deus aqui com deficiência. Processo de exclusão social, né? Aí resolveram jogar Hefestos para a Terra e Hefestos cai num vulcão. E aí ele tem a ajuda de duas deusas e como ele era filho de uma deusa, ele consegue dominar o fogo do vulcão, vira um grande profissional. E aí é uma história de uma pessoa com deficiência ser um bom profissional, né? Do ferro, né? De produzir armas. Inclusive ele teria produzido as armas de Hércules, a carruagem de Apolo, as armas de Hermes, os deuses da guerra, né? Todo ele que era o grande fazedor das armas, né? Ferreiro. E aí, Hefestos depois, só para terminar essa história, né? Eu espero que os ouvintes estejam gostando da história. O Hefesto fica muito chateado, porque a mãe dele não tinha interferido muito quando ele foi expulso. E ele resolve se vingar da mãe. Então, ele usando os recursos que ele tinha ali no vulcão, ele produziu um trono
todo cravejado de ouro, cravejado de pedras preciosas. Mas essas duas deusas que ajudavam ele, elas eram deusas muito ligadas a fazer as magias, né? Sim. Então elas ensinaram ele a magia. Então além dele ser, ele tinha o dom da magia. Então ele colocou uma magia nesse trono, que quem sentasse nesse trono não ia sair do trono. Certo. Tem hora que eu penso que eu tô no trono de Hefesto, porque eu depois sentei na cadeira, eu não saí mais também. Mas o Hefesto, aí rapaz, ele manda o trono e a mãe dele fica encantada. Não, meu filho me mandou, olha que lindo e tal, e senta. E aí ela fica presa no trono, né? E aí todos os deuses tentam ajudar a Hera a sair do trono, não conseguem. Eles vão lá, fazem suas mandingas, né? E ela não sai. E Zeus, que era um malandro velho, assim, pensa aí num político, né? Bem esperto, assim, né? Aí falou assim, eu não vou cair nessa, né? Foi lá, primeiro, né? No Hefesto, e olha, Hefesto, o que você quer aí em troca da informação para tirar sua mãe do trono, né? Hefesto era deficiente, mas não era bobo nem nada. Pediu a mão de Afrodite em casamento. Afrodite, a deusa da beleza e do amor. Essa história continua, depois tem traições, enfim, mas vou parar por aqui, porque senão, né, mas só para falar que na mitologia também, né, teve a pessoa com deficiência, teve uma exclusão, né, que ele não foi aceito no grupo social. Sim. E ele foi um bom profissional, né, então tem essas informações, sim, né, dentro de uma história grega, né. É muito interessante, estou falando, veio na minha cabeça, né, a passagem da mitologia, a razão, e principalmente da polis grega, a República Romana, a gente estudou isso no direito, né, até chegar à contemporaneidade. Eu sou um defensor intransigente dos direitos humanos. Eu realmente, assim, eu acredito muito, doutor, que se algum dia na sociedade, ainda na anarquia, a gente precisou criar o Estado, e aí eu não vou entrar no Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, Maquiavel, mas a gente teve essa necessidade de criar um Estado que regulasse as relações sociais, esse Estado tem o dever de nos proteger. Sim. Proteger a pessoa com deficiência, proteger as pessoas que não têm a deficiência, né? Então, proteger a todos nós, porque nós criamos e financiamos esse Estado. E isso precisa ficar muito claro na cabeça dos internautas. A gente precisa ter essa consciência, não é consciência de classe, é consciência de ser humano. É a consciência de ter a dignidade da pessoa humana, a cidadania, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, respeitar o nosso país. Nós temos muita coisa. Eu tenho uma vivência muito grande fora do Brasil. Eu digo uma coisa para o senhor, o Brasil é maravilhoso. Eu dei uma aula na Universidade de Princeton, em Nova Jersey, e lá eu aprendi uma coisa. Lá na universidade parece Hogwarts, parece o mundo de Harry Potter. É uma coisa maravilhosa, linda. Tem o prédio da antropologia, o prédio da sociologia, o prédio da medicina. Mas tem uma coisa que nós não temos. Você vai ver o doutor PhD em comunicação, passa por você, mas não te dá um bom dia. Não tem humanidade, né? Você não tem humanidade, você não tem amor. Você tem tecnologia, você tem um capitalismo muito forte, você tem acesso a bens de uma forma muito mais fácil que no Brasil. Mas nós temos uma coisa que a gente pode ensinar muito a outros países do mundo. Que é o calor humano. Solidariedade. Você vai ver pessoas caindo na rua nos Estados Unidos, as outras pessoas passando como se nada tivesse acontecido. Se eu ver uma pessoa cair daqui, dificilmente a segunda, a terceira pessoa não passa. Ela vai parar, vai perguntar se você está precisando de alguma coisa. Nós precisamos ter mais esse senso. Eu sinto uma falta muito grande, doutor, da educação moral e cívica. Lá na década de 80, não estou falando que eu sou a favor do militarismo ou contra o militarismo, mas sim de proteger as relações básicas, como você viver melhor, ter orgulho do seu país. Foi aqui que você nasceu, cara. Você é brasileiro. Não, eu melhor do que ninguém posso entender o que você falou, porque eu fui professor dessa matéria. O senhor foi professor de educação moral e cívica. No ensino fundamental, quer dizer, na época era primeiro grau, né, que se falava, né? Eu fui professor lá em Belo Horizonte, há muito tempo atrás, dei aula dessa matéria. Que bom. Sabe, a gente aprendia sobre os brasões, a gente aprendia, cantava o hino nacional sempre, a gente aprendia como, eu lembro até hoje, vai subir uma escada rolante, a sua companheira vai na frente, porque se ela cair você está aqui para ampará-la. Na calçada você andando, coloca ela do lado do muro, porque se alguém passar na poça de água ou um carro vai atropellar, você está aqui para ampará-la. Então são valores que parecem bobos, mas tornam uma sociedade melhor.
Eu não estou falando do conceito de família como pai, mãe e filho, não é isso. Que o conceito de família, na minha concepção, doutor, é outro. Podem ser 2 homens, podem ser 2 mulheres, para mim é família, Sim. tá? Então, mas você ter orgulho do seu país, eu acho que falta um pouco mais. Não é só a bandeira do Brasil, mas você saber que ser brasileiro é ser muita coisa. Não é doutor, verdade. eu tive a oportunidade de conhecer África, Canadá, Barcelona, Portugal. Eu não conheço um lugar igual ao Brasil. O que a gente precisa, de fato, é melhorar justamente a questão que eu falei para o senhor. Não é a tolerância, o respeito às religiões, à população LGBTQIA+. O fato, por exemplo, o senhor é um bandista, eu sou evangélico, ele é católico. E o nosso amigo Rafael, que faz toda essa produção aqui, vamos supor, ele é ateu. O que nos impede de tomarmos um refrigerante, comermos uma pizza e batermos um bom papo? Exatamente. Né? Então, verdade. respeito. Peço mais respeito que os governantes, governador do estado, prefeito. Eu pensei até numa coisa que eu tenho uma experiência com o SUS, sobre o porquê não ter um carro itinerante. Parar no Parque Madureira, parar em Realengo, nas áreas mais vulneráveis. Madureira você tem Serrinha, Congonha, Cajueiro, Juramento, Turiaçu. Uma população muito grande que precisa de suporte. Se tem o senhor como advogado, coloca um assistente social. Quantas pessoas com deficiência têm acesso a um BPC, um benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo mensal, se enquadra nos critérios de elegibilidade, mas não sabe disso. Eu garanto ao senhor que centenas de pessoas dentro da comunidade se enquadram nos critérios de elegibilidade, mas não sabem que tem direito a um salário mínimo mensal, que muitas vezes ela gasta isso de remédio, doutor. Gasta de remédio, às vezes no leite especial, que é uma fortuna. É verdade. Então, um carro, uma van, que leve essa ideia, por favor, para o governador, o senhor como advogado, um assistente social, um psicólogo. Só parar ali no Parque Madureira, o senhor não tem noção da quantidade de pessoas que vocês podem ajudar. E falar em governador, eu quero parabenizar o governador Cláudio Castro por essa Secretaria de Cuidados Especiais. Na semana passada nós tivemos aqui a presença do Manassés. Sim. E agora com o senhor aqui nós vemos um olhar diferenciado. Parabéns, governador Cláudio Castro. Essa secretaria precisa de, vamos dizer assim, apoio, né? Porque existem muitas pessoas no Rio de Janeiro com problemas e o senhor está fazendo a diferença. Espero que o senhor ajude, apoie mais para que isso chegue à periferia, chegue a todo o estado. Né? Muito obrigado, governador Cláudio Castro. Eu ratifico as palavras do Birajara. Ter liberado o Manassés, ter liberado o doutor para vir aqui. E assim, eu gostei muito, principalmente do senhor ter aceitado, sabendo que aqui tem uma escadaria muito grande. O senhor não se furtou a estar conosco aqui. Isso é muito importante. O que o senhor conseguir enxergar dentro do governo do estado, alguma campanha de política pública para a sociedade, o podcast está aberto. Perfeito. Leandro, até essa sugestão que você deu, né? Eu só estava aqui esperando a oportunidade para falar. Doutor. Nós estamos com esse projeto na subsecretaria. A gente Caramba, é um projeto doutor. itinerante, só que a gente não. A nossa ideia é interior, né? Então nós vamos fazer uma organização por cidade e a gente até estava discutindo o nome lá, eu dei uma sugestão, o pessoal achou bom, não sei se vai ficar, porque assim tem um procedimento burocrático, né? Sim. Todo governo é tudo muito burocrático, né? Então a gente tem que esperar concluir para ter certeza do que vai se resolver. Mas a princípio a gente vai dar o nome de RJ Inclusão, né? Que legal, que é fazer doutor. essa inclusão num carro itinerante. O pessoal está pensando num ônibus ou numa van. Sim. E é exatamente isso. A gente parar, puxar uma espécie de lona, né? De uma tenda na frente do ônibus, fazer ali, botar umas mesas e fazer um atendimento. Ter uma equipe, né? E fazer um atendimento às pessoas, inclusive levar alguns serviços assim que a gente possa levar, como, por exemplo, talvez levar alguém do Detran junto para emitir, por exemplo, as orientações sobre carteira de habilitação, da isenção, levar da Secretaria de Transporte para emitir, por exemplo, o cartão de estacionamento para pessoas que usam um carro adaptado. Enfim, algumas aí, essa questão do BPC, da orientação, como a pessoa fazer, né? Fazer os encaminhamentos já direto para a defensoria, enfim. Maravilha, doutor. Eu Aí pensei nós nisso, estamos vocês com estão esse fazendo projeto, agora, que exatamente, legal. o RJ Inclusão. Vamos ver se tudo correr bem, a gente em breve está com isso aí na rua, né?
Olha, o governador está de parabéns, porque fazia tempo que eu não via as instituições do governo do estado funcionando tão bem. Eu não tenho também que reclamar da Prefeitura do Rio, não. O problema da violência é um problema crônico, não é um problema do governador desse momento, é um problema de décadas do estado do Rio de Janeiro. O governador está de parabéns, está de parabéns. O senhor teve uma passagem também pela Prefeitura do Rio, né? Tive sim. Eu cheguei a ser o secretário, né, da pessoa com deficiência. O município tem uma secretaria da pessoa com deficiência. Eu fiz uma passagem rápida, assim, de 1 ano e pouco, né, na secretaria. Não cheguei a ficar um período de uma gestão toda, que são 4 anos, né? Eu fiquei 1 ano e pouco. Mas nesse 1 ano, rapaz, me honra muito 2 coisas que eu consegui fazer lá, que eu achei assim, que foram muito importantes. Uma foi, nós conseguimos refazer o decreto que estabelece a gratuidade no transporte do município, né? Quando eu cheguei, tinha muitas reclamações. Nós reescrevemos esse decreto, né? Foi no governo do prefeito Crivella e ele assinou esse decreto. E de lá para cá, nunca mais teve reclamação no transporte da gratuidade do município, né? Por conta dessa mudança que a gente fez. Inclusive, assim, talvez a cidade do Rio de Janeiro, um dos problemas que tinha no decreto anterior era que uma pessoa que mora numa cidade vizinha, ela chegava aqui e não tinha gratuidade. Então, aqui a cidade, como é uma cidade grande, né? As cidades da Grande Rio, né? O entorno, Baixada, né? Essa cidade de Niterói, etc. 92 municípios. O pessoal usa muito a capital e vice-versa, né? E essa pessoa com deficiência que vinha para cá, que ela deixava de ser deficiente porque ela estava morando em Niterói, né? O decreto impedia que ela tivesse a gratuidade. Nós fizemos essa mudança. Talvez o Rio hoje seja a única cidade que permita uma pessoa de qualquer município chegar aqui e tirar a gratuidade para o transporte. Então, se ele é estudante aqui ou trabalha aqui e mora em outra cidade, ele pode tirar a gratuidade aqui também, além de ter a do município dele. E essa articulação a nível estado não poderia ser feita a partir de agora? Porque eu acredito que alguma cidade do estado do Rio de Janeiro possa ter essa limitação. Ou o senhor acha que já todas as 92 municípios do Rio de Janeiro já tem essa mesma flexibilidade que o Rio tem? Não tem. Que eu conheça, acho que nenhum, né? Essa de um morador de outra cidade ter, não. Porque como a competência, né, ela é municipal, quer dizer, ela cabe ao executivo e ao legislativo municipal tratar desse assunto, porque o transporte é assim, o transporte urbano, ele é do município. O transporte intermunicipal, né, que vai de um município a outro, é do Estado. E o interestadual é do governo federal. Então, cada um tem a sua competência. Né? Então, quando a gente trata, cada município trata do seu transporte urbano, né, ele trata desse transporte para o seu povo, né, o seu morador ali. O que nós fizemos no Rio, através desse decreto, foi abrir uma exceção legal, permitir um morador de outro município ser reconhecido, né, como uma pessoa com deficiência aqui, para utilizar desse benefício, né? Então, isso assim, fez uma mudança. Agora, essa questão do transporte, ela é muito complexa, né? Porque por conta dessas competências, precisa ter um alinhamento, uma conversa, né? Assim, há conversas, inclusive, de unificar esse passe. Que é muito ruim, a pessoa tem um passe daqui, tem um passe da outra cidade. A nível federal. Mais complexo ainda. Quanto mais se aumenta mais complexo fica, né? Porque envolve uma série... Porque, assim, a gratuidade no transporte federal, por exemplo, né? Que interestadual, ela é diferente da urbana, sabe? Tem condições diferentes. Então, unificar o passe fica difícil por isso, por causa das condições diferentes, né? Mas mesmo dentro de um estado, é difícil, tem que ter uma conversa, né? Tem que envolver órgãos, né? Que tem essa competência na terra os homens de boa vontade. Para abrir um projeto, abrindo um projeto para os prefeitos se aderirem, né? Porque assim, quando tem competência, a Constituição garante, aquela competência é daquele prefeito. Então, se ele não quiser, mas assim, o governador abre uma proposta, né, de política pública para isso, abrindo para os municípios que quiserem aderir àquele projeto, aquela política pública, né? Isso é possível, né? E aí vai havendo adesões até ter 100% de adesões, né? Mas é isso, é o que você falou, tudo depende da boa vontade do querer fazer, né? Eu aprendi uma coisa que na política nada é impossível. Tudo depende da vontade deles quererem fazer, né? Porque eu acho que seria uma questão de respeito com todas as pessoas com deficiência do Brasil. Assim como eu não entendo, o Estatuto do Idoso é acima de 60 anos de idade e a gratuidade em muitos municípios do Brasil acima de 65.
a gratuidade no transporte da pessoa que não tem a deficiência. Então, assim, acho que seria uma questão de respeito. Até porque, Birajara, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas com deficiência no Brasil todo. Você acha que é 1%, 2%? Não. São milhares de pessoas ao redor do território nacional com deficiência. Fica aí o nosso pedido do canal Cidadania em Prosa para que os gestores se unam ao governo do Estado e alinhem essa possibilidade de haver aí um trânsito livre para as pessoas que têm deficiência, né? Sim, dá um exemplo. Uma pessoa com deficiência auditiva. Sim. Como é que faz para se comunicar numa consulta médica? Olha, isso é um grande problema, né? É uma grande dificuldade para o surdo, essa comunicação, né? Principalmente dos serviços que a pessoa não pode furtar, principalmente o serviço médico, que é muito pessoal, muito íntimo, né? Você imagina uma mulher, né, fazendo uma consulta íntima, um homem também, e aí tem que levar a mãe, que vai ser ali fazer a tradução como intérprete, e vai ter que ouvir tudo aquilo. Às vezes o garoto está com uma questão pessoal, né, da masculinidade, e quer preservar aquela informação e vai ter que falar isso na frente ou da irmã que está servindo de intérprete, ou da namorada, ou da mãe, então, e vice-versa, a menina ainda, né, pior. Então, uma situação muito constrangedora, né? Hoje, assim, tem soluções tecnológicas, né? Hoje já existem call centers de intérpretes, né? Então, assim, existem empresas que é um call center de intérprete de sinais. Então, por exemplo, eu sou médico, né? Aí eu tenho aqui esse recurso tecnológico, essa TV aqui, vamos supor, e aí chegou um surdo, eu ligo o sistema, o intérprete de sinais entra ao vivo. Então, o surdo faz a libras para ele, ele fala em voz para o médico, e o médico em voz e em libras, aí faz a tradução de uma pessoa que não é conhecida, né? Esse intérprete está em qualquer lugar do Brasil, está em São Paulo, está... Sim, então, maravilha! Não quebra essa intimidade, né? Então já existe, né? Mas é um recurso caro ainda. Mas eu vou fazer um papel de advogado do diabo aqui. Quantos ambulatórios nas unidades básicas de saúde nos 92 municípios do Rio de Janeiro nós temos isso? Então, é uma realidade. É isso que eu estou querendo espetar aos governantes, porque é uma realidade talvez no consultório na Barra, Vila Valqueires, Freguesia, Jacarepaguá. Agora, quando você vai numa clínica da família, em Realengo, em Tomás Coelho, quando você vai, qual é a realidade dentro dessas áreas de vulnerabilidades sociais? Isso me preocupa muito, doutor, que é chegar, eu sempre falo isso no programa, o foco desse programa não sei se é porque eu tive uma experiência muito grande dentro de comunidade. Sim. Uma vez eu conversando com o ex-secretário de saúde do município do Rio de Janeiro, Daniel Sorange, hoje deputado, eu questionei um rapaz muito inteligente, baita médico, ele é médico, e eu falei assim, doutor, o cachorro faz parte da família, e nós não temos um centro de controle de zoonoses na unidade básica de saúde? Seu controle, não é importante a gente ter um médico veterinário na unidade básica de saúde? Você vai em comunidade, depois de pessoas, o que mais tem é cachorro. Vira lá, tá na rua, correndo para todo que é lado. Cachorro transmite doenças. Né? Então, a minha preocupação, a tecnologia eu sei que existe. Você vai no Burger King, você vai em qualquer lugar dos Estados Unidos, é obrigatório ter uma pessoa ali que saiba a linguagem de sinais. Se você vai tentar falar com ela, um momento. Vai lá dentro, pega a pessoa e vem atender. É a coisa mais linda do mundo. Tem vários TikToks sobre isso. Mas a realidade do povo fluminense, do povo do Rio de Janeiro, quando chega na unidade básica de saúde, infelizmente não é essa. Então, acho que esse programa tem essa função, Birajara, despertar nos governantes a importância que essas políticas públicas cheguem a quem realmente precisa. Porque a pessoa já tem uma vida sofrida. A vida na comunidade, a esmagadora maioria é tudo pessoa do bem, doutor. O senhor sabe disso. Sim, então já vive a base de tiro de 762, não pode chegar no trabalho atrasado, está tendo tiroteio, invasão da família. Ainda vai para o SUS, às vezes aí não consegue nenhum atendimento. Uma menina, por exemplo, de 16 anos, que teve uma relação sexual, vai entrar numa ginecologista. Ela é deficiente, ela é auditiva. Ela não quer que a mãe saiba. Mas a mãe vai ter que entrar na consulta. Como é que fica essa relação com a ginecologista conversando? Essa é a minha preocupação. Então, mas que fica aí para reflexão. O próprio comando do médico, né? Faça isso, faça aquilo, e a pessoa não entende o que é para fazer, né? Porque o médico dá comando, né? Vira um pouco de lado, doutor. Faça isso, né? Realmente é um problema. Geralmente acontece muito, né? Que
esses jovens são vítimas de outras doenças por conta disso. Acaba não se tratando direito mesmo? E as doenças agravam, é muito comum, principalmente aí... Vai somatizando, né? Exatamente. É porque vai evitando de ir, né? Vai protelando isso. É um problema muito difícil, né? Enfim, as deficiências têm suas... A gente ainda tem, assim, muito pouco cuidado, né, com as pessoas com deficiência. Aliás, Lyndon Johnson, né, que foi o 36º presidente dos Estados Unidos, mas lá no início da década de 60, antes do Kennedy ainda, ele disse uma coisa naquela época. Ele disse o seguinte, que uma sociedade que não cuida bem dos idosos e das pessoas com deficiência não é uma sociedade evoluída. Ele era deficiente? Olha para você. Não. Quem era o Delano Roosevelt, que tinha uma deficiência, tinha sequela de poliomielite. Ele precisava de cadeira de rodas, mas ele conseguiu usar um tutor, né? E ter uma marcha, né? O Delano foi o que viveu a Segunda Guerra Mundial, né? Ele estava presidente dos Estados Unidos na época da Segunda Guerra Mundial. Delano Roosevelt. Olha, se eu ver, o que não tinha deficiência que teve uma visão... Teve essa fala, né? Essa fala... De inclusão há muitos anos atrás, você vê. E não é uma realidade nossa hoje ainda no Brasil, né? Poucos se cuida, a sociedade cuida, né? As pessoas com deficiência no Brasil são muito invisíveis. Muito invisíveis. Ocorre, assim, perante os outros grupos, aí minoritário entre aspas, né, porque você até usou essa expressão, depois falou que nem tanto, né? Então, assim, por exemplo, o movimento, né, de antirracial, por exemplo, movimento de mulheres, LGBTQIAP+. Exatamente, QIAP+. Todos eles, por exemplo, já têm mais visibilidade que pessoas com deficiência e idosos, né? Você tem uma ideia, as pessoas com deficiência, elas têm dificuldade de ocupar os locais que as representam. Então, assim, você tem as instituições voltadas para a política da pessoa com deficiência e não é ocupada por pessoa com deficiência. O que é um recado muito ruim para a sociedade, porque você diz para a sociedade o quê? As pessoas são incompetentes, são incapazes, eu estou aqui cuidando delas. É o papel do bonzinho... que está tirando, né? Então, assim, incluir é a própria pessoa, não Está à frente, né? Assim, eu posso ter um especialista que conheça o tema, é maravilhoso, a gente precisa dos especialistas, das pessoas que, sabe, assim, eu tenho pessoas que não têm deficiência, não tem ninguém na família e se dedicam a essa causa, igual eu falei da desembargadora, né? Sim. Mas ela não, por exemplo, a desembargadora não pode se incluir no lugar do deficiente. Quem tem que incluir é a pessoa, senão não existe a inclusão. É a própria pessoa que tem que incluir. Então, assim, esse especialista, ele não pode ocupar o lugar de uma pessoa, né? E a gente vê isso, é comum no Brasil, é aceito, não há grita do movimento. Eu tenho até falado um pouco disso, mas tenho falado sozinho, e é muito ruim para mim, porque, assim, muitos amigos já ficaram chateados comigo, que são amigos especialistas no tema da deficiência, e estão nesse papel, e aí... né? A carapuça serve e dói quando você fala a verdade, né? E quem fala a verdade, ao invés de você dizer, não, pô, você tá me dando uma dica, poucas pessoas têm essa consciência, né? A maioria fica com raiva, né? Mas eu tô muito com esse papel de falar, sabe, assim, sem medo, porque é uma realidade que precisa ser mudada, entendeu, Leandro? Entendeu, Birajá? Doutor, o senhor falou um negócio fantástico agora. Agora, meu recado para o Supremo Tribunal Federal. Atenção, anota aí. Por que não ter agora um deficiente físico na cadeira do Supremo Tribunal Federal? Até hoje não teve. Por que não ter? Pensa aí. Seria excelente. Já pensou uma pessoa no Supremo Tribunal Federal com essa capacidade? A gente costuma dizer, né? A gente no serviço social, a gente trabalha muito essa questão que o senhor falou, eu fiz uma analogia agora, de forma endógena, de dentro para fora. Sim. Uma comunidade que tem os seus membros, ela não precisa que um político, alguém de fora represente. Você quer saber o que está acontecendo dentro daquela comunidade? Pergunte a quem mora lá. Sim. Eles sabem falar, eles sabem se comunicar, eles são capazes, não precisa ter faculdade para você passar o que você está vivendo dentro da comunidade. Então, o senhor não precisa de ninguém para lhe representar.
Se o senhor representa uma categoria, o senhor está pronto para representar aqui. Olha o quão está sendo importante o que a gente está conversando agora. Gramsci falava isso, sobre a questão endógena, de dentro para fora. O Rafa, ele está em condição de representar o podcast, ele não precisa que eu fale por ele. O senhor representando a pessoa com deficiência, o senhor não precisa que eu fale pelo senhor. Eu posso lhe ajudar, como o senhor falou no caso da juíza. Mas o senhor está aqui para falar perfeitamente pelas pessoas com deficiência. Oficialmente pelo governo do estado e pela sua experiência também. Então, isso é muito importante, essa representatividade. Exatamente. E alguém que faça parte do contexto, né? Alguém que tenha essa deficiência também, né? Porque, assim, como o senhor falou no início, esses lugares estão sendo ocupados por pessoas diferentes, né? Exatamente. Então, é importante isso aí. Parabéns aí para o governador ter colocado o senhor no lugar certo. Além da sua experiência, né, da sua capacidade como um operador do direito, uma pessoa que tem essa capacidade toda, ser colocado nessa pasta aí, parabéns pela visão, né? Então, quando eu falei do Supremo Tribunal Federal, eu penso que caberia na Suprema Corte também alguém com deficiência física lá, representando esse segmento que faz parte da nossa sociedade. Eu penso assim, de uma maneira muito mais ampla, doutor, do seguinte, eu acho que a gente tinha que parar de fragmentar a sociedade. Você é negro, você é branco, você é pessoa com deficiência, você tem TDAH, você... Garanta o acesso à política pública a todos. A sua demanda tem que estar ofertada pelo Estado. A demanda que a pessoa com deficiência tenha, de um psicólogo, acesso à saúde, prevenção, recuperação, ela tem que estar disponível para você. Então, a gente tem dinheiro para tanta coisa, bilhões de emenda parlamentar, bilhões de fundo eleitoral, e às vezes não tem uma lata de leite, aqueles leites especiais. A família tem que entrar na justiça e muitas vezes consegue eliminar, mas ainda fica sem conseguir o leite. Então, acho que a gente precisa refletir enquanto seres sociais responsáveis por uma sociedade mais justa e igualitária. Pensar no o porquê substantivado, nós estamos aqui. Deixar de fragmentar e unir um pouco mais. Unir um pouco. Todos nós somos seres humanos e devemos respeitar, porque todos nós somos seres humanos e não somos iguais. Eu não sou igual... se eu não salvo engano, é Malinowski, antropólogo, que dizia o seguinte: a sua identidade é formada pela exposição aos fatores políticos, econômicos e sociais. Legal, mas nós nascemos e vivemos na mesma família e temos irmãos totalmente diferentes, sob a égide do mesmo pai e da mesma mãe. Nós somos seres diferentes e nós não temos que nos respeitar. Então, que esse respeito venha, em primeiro lugar, do Estado. Porque se não vier de cima para baixo, vira uma bagunça aqui embaixo, na base da pirâmide. O dia que a gente parar, na minha concepção, posso estar equivocado, de fragmentar a sociedade, falar somos seres humanos, detentores de direitos, temos direito à cidadania e que os tratados internacionais estejam à frente de todos os movimentos do Estado, nós teremos uma sociedade mais justa e igualitária. Então, que isso sirva para as pessoas com deficiência e para todas as minorias. Eu falei no último podcast que eu quero muito convidar um representante do LGBTQIAP+. Para quê? Para eu aprender um pouco mais, para o internauta aprender um pouco mais. O fato da gente aprender não quer dizer que eu quero aprender para me tornar um homossexual. Eu quero aprender para me aperfeiçoar a respeitá-los cada vez mais. Eu quero que um representante venha aqui, e eu falo muito isso com o Birajara, porque de tantos em tantos minutos são mortos a pauladas na rua por esse Brasil afora, por intolerância. Uhum. É verdade. Isso precisa ser tocado, precisa ser falado, sabe? Então, o podcast está aberto. Eu quero poder usar cada vez mais nesse sentido, doutor, de levar cidadania, levar informação. A gente combinou, e o Birajara, da gente sempre trazer pessoas que levem informações. Eu não quero saber se todo mundo já fez alguma coisa errada na vida, pequena ou grande, mas eu não quero saber o que o senhor já fez errado na sua vida. Eu quero saber o que o senhor tem para somar conosco, o que o senhor tem para levar de informação para os internautas. Esse foi o motivo de nós criarmos esse podcast, né, Birajara? Exatamente. Nós
pretendemos em breve também trazer o pessoal dos direitos humanos, né? Porque Exatamente. a sociedade maculou direitos humanos, dizendo que é direitos de bandido, direito disso, aquilo, aparelharam os direitos humanos, esquerda, direita e tal. Moral da história, direitos humanos é para todos os humanos, para todos nós. E existe uma resolução que muitas pessoas desconhecem, a resolução 53/144 da Assembleia Geral da ONU de 1998, que ela divide a responsabilidade com toda a sociedade. Então, por exemplo, o senhor quer fundar uma comissão de direitos humanos num órgão público, ou seja, até mesmo no setor privado, tem essa possibilidade. Direitos humanos não é uma coisa do outro planeta, não. É aqui, resolução 53/144 da Assembleia Geral da ONU de 98. Permite isso. Então, vou trazer um profissional desse também, de direitos humanos, porque muita gente também pensa que a sociedade é dividida, mas, na verdade, é interdisciplinar. Ou seja, a gente vê como uma rede. No final, tudo se encontra. No final, um depende do outro. No final, a gente vai ver que existe ali... a medicina não está separada da pedagogia, não está separada da política. Tudo se interage. Agora, a base de tudo é o respeito, né? Se não houver respeito, a coisa não anda. Então, nosso programa aqui, nosso podcast, nós acordamos para isso, trazer pessoas aqui para a gente poder difundir essas informações de forma que melhore a vida das pessoas. A sua presença aqui para nós é muito importante. Então, ver o senhor vir aqui, deixar os seus afazeres, vir aqui nos atender, para nós é algo assim impagável, algo maravilhoso. O esforço que foi para acessar aqui, nós não podemos nem dizer assim, mensurar. Ô Birajara, na verdade eu que agradeço a oportunidade, porque vocês têm um canal de comunicação e para a gente é importante levar essa temática ao conhecimento da sociedade, né? E é através desses canais que a gente consegue alcançar um público maior. Então, quando tem pessoas que têm a sensibilidade que vocês têm, né, de trazer a causa, de falar desse tema, olha, para nós, eu usei muitas vezes aqui essa palavra, somos invisíveis dentro da sociedade. Então, o que vai nos trazer visibilidade é cada vez estar mais presente no meio social e falar do tema, né? Para que as pessoas conheçam, né, melhor as questões que envolvem as pessoas com deficiência, né? Isso é que vai trazer uma efetiva inclusão. Então, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no Cidadania em Prosa. Opa, maravilha! Eu só reforçando, olha, eu vejo um trabalho que é muito feito lá fora, que dá muito certo, doutor. Sim. As crianças. Talvez não nos dê tempo da gente mudar essa triste realidade para a nossa geração. Mas a gente precisa, nesse momento, se preocupar com as gerações futuras, com o futuro da nossa nação, com o futuro do nosso país. E todas essas políticas públicas inclusivas, elas precisam ser levadas para dentro da escola. Com certeza. Eu lembro, na época de educação moral e cívica, Bira, que as professoras colocavam cones assim para ensinar o trânsito. Lembra eu lembro disso? Ensinar para como conduzir no trânsito, andando. Tinha legal. uma fitinha, atravessar a rua. O sinal, Gente, atravessar eu não na faixa. vejo mais isso hoje em dia. O trânsito é o mesmo. Os carros estão na rua. Aliás, o trânsito é até mais perigoso, né? Tá até mais perigoso. Intenso, Mas olha, doutor, eu quero agradecer muito ao senhor, tá? O senhor ter comparecido aqui. Eu quero ratificar meus agradecimentos ao governador Cláudio Castro. Tá liberando a segunda pessoa da subsecretaria aqui. Gostaria de convidá-lo, governador, que o senhor viesse aqui para falar sobre os seus programas, seus projetos no governo do estado do Rio de Janeiro, o que está por vir, né? Fiquei feliz com a questão do carro itinerante aí que vai fazer essa visita dessa ideia. Muito obrigado por o senhor colocar a sua história de vida, ter aberto a sua história de vida. Me surpreendeu muito, sou um homem muito inteligente. Gostei muito quando você foi lá na filosofia, trouxe porque a questão mesmo é trazer as ciências humanas para cá, falar sobre a questão do ganho, que tudo é uma luta, doutor.
Nada na sociedade é fácil. O senhor vê hoje o SUS, Sistema Único de Saúde, a luta vem desde 1923, com as caixas de aposentadorias e pensões, até chegar em 88 no Sistema Equânime, Igualitário, Universal. Eu sou um grande defensor do Sistema Único de Saúde, tenho seus problemas, mas eu vou morrer defendendo o Sistema Único de Saúde, porque nos Estados Unidos, o senhor perde uma falange do dedo, é $6.000. Tem um documentário, doutor, vale a pena você assistir depois se você não viu, é Cycle, com Michael Moore, do SOS Saúde. E ele mostra os problemas do Medicare, Medicaid, problemas de saúde pública nos Estados Unidos. Pessoas que foram internadas de Covid, $15.000. Aqui você tem os problemas, pode demorar a ser atendido, o hospital pode não estar tão limpo, mas você sai sem pagar R$1. Então, o Brasil, eu sou a favor do meu país, eu defendo o meu país, tem muitos problemas, mas eu amo ser brasileiro e, mais uma vez, muito obrigado. Inclusive, Leandro, eu queria aproveitar esse gancho aí, a injustiça que há em relação ao SUS é o seguinte, eu até já falei isso outras vezes, vamos supor uma pessoa, ela paga um plano de saúde, ela sofre um acidente, mesmo tendo plano de saúde, o SUS trata dessa pessoa. E detalhe, essa pessoa às vezes faz dedução do imposto de renda, porque ela paga saúde complementar, mas quando ela é atendida pelo SUS, mesmo tendo plano de saúde, o plano de saúde não reembolsa o SUS. Então, quantos são os casos, milhares de casos que pessoas que têm plano de saúde são atendidas pelo SUS e a saúde privada não repassa o dinheiro para o SUS, que poderia ampliar muito mais o atendimento. Então, isso é uma questão a ser pensada. Penso eu, não jogando contra o pessoal da saúde privada, mas eu penso que deveria ter um repasse desses gastos da saúde para o SUS, porque o nosso SUS é muito sacrificado, muito sofrido, né? Sim, muito sofrido. Sim, não tenha dúvidas. Doutor, a gente vai encerrar o programa, está chegando o nosso momento. Mais uma vez, ratificar os meus agradecimentos ao senhor. Parabéns pela sua história. Parabéns, principalmente porque não deixou de ser uma história de superação. E eu digo isso porque tem muita gente que tem tudo e às vezes brigou com o namorado, já fica com a cabeça ruim, precisando de um suporte gigantesco para não acontecer uma fatalidade. E o senhor está com uma linda história aqui, o senhor estudou, o senhor passou no concurso público, se tornou um policial federal, não é um concurso fácil, e hoje está no governo do estado. Esteve na Interpol. Esteve na Interpol. Eu vou até rapidamente contar uma curiosidade. Eu viajando, né? Rapaz, teve uma vez que eu quase desmaiei dentro da Polícia Federal. Porque tem um homônimo com meu nome procurado pela Interpol. É mesmo? Rapaz, aí você... Doutor, eu chego no aeroporto, aí vai naquelas casinhas, né? Aí tu dá o passaporte. Ele, 1 minuto, por favor. Aí pega, vai lá pra dentro. Aí vai checar, fazer cruzamento, né? Nome de pai, nome de mãe, não sei o quê. Mas até voltar, meu irmão. Aí teve um dia que eu perguntei, por favor, já é a terceira vez que tá acontecendo isso, eu fico me tremendo todo aqui. O que tá acontecendo? Não, senhor, tem um senhor procurado, homônimo, o senhor, quando virou a foto, um colombiano, igualzinho a minha. Ainda aparece aí. Ainda aparece comigo. Mas eu queria deixar aqui, pedir para o senhor deixar o seu recado, quer seja para a sociedade, para o governo, para as pessoas, qual o recado que o superintendente tem para a população, para o governo, o que é que o senhor tem aí para falar? Olha, para a população e para os governos, eu queria dizer que assim, as pessoas com deficiência não lutam por benefício, não lutam por privilégio, elas lutam por igualdade de oportunidade. Elas buscam igualdade de oportunidade. Você não pode, numa corrida de 100 metros rasos, colocar pessoas com bolas de ferro amarradas aos pés no mesmo ponto de partida de pessoas que estão sem essas bolas amarradas aos pés. Essas pessoas com bolas amarradas aos pés precisam ficar um pouco mais à frente para que haja justiça naquela corrida. E é por isso que nós buscamos igualdade de oportunidade, para que a gente tenha uma efetiva inclusão. E para as pessoas com deficiência, eu digo o seguinte, nós temos que ir à luta, a gente tem que buscar o nosso espaço, temos que estar no meio social,
temos que enfrentar o preconceito com dignidade, com cabeça erguida, né? É assim que a gente vai transformar a sociedade e tornar a sociedade um ambiente melhor para a gente viver, criar a nossa família, ser um cidadão comum como outro qualquer, né? Cidadania plena, né? E cidadania em prosa. Ô, maravilha! Resumindo, equidade. Tratar com desigualdade os desiguais. Exatamente. Já dizia Rui Barbosa. Muito obrigado, tá? Obrigado. Obrigado. Foi uma alegria.